Vamos então iniciar a aula número 2 da disciplina de planejamento estratégico. Bom, as fases para o planejamento estratégico, como objeto dessa aula, ela passa primeiro pela coleta de informações, né? Essas informações são de nível estratégico da organização, até mesmo o que já existia anteriormente em termos de planejamento estratégico e dados que possam ser utilizados nesse planejamento estratégico, informações de nível operacional, de uma forma mais consolidada, e principalmente informações de mercado, dos concorrentes, dos novos entrantes, né, dos substitutos, dos compradores, né, dos fornecedores. Essas informações são fundamentais, né? Feito isso, é importante também se definir as premissas de planejamento, que passa bastante, né, pela identificação de variáveis exógenas ao processo da organização. O que significa isso? São variáveis que eu não tenho controle, né? Tipo, taxa do dólar. Eu não tenho como ter controle da taxa do dólar, mas eu posso definir como uma premissa de que esse planejamento, por exemplo, está considerando uma faixa em termos de variação da taxa do dólar, se esse, né, for um item importante para o meu planejamento, e baseado nisso eu vou definir algumas metas lá no final, né? Então essas premissas são essas variáveis que a gente considera fora de controle da organização, mas que a gente tem que ter clareza que as metas estarão sendo definidas com base em algumas ranges, né, de algumas dessas variáveis. Bom, a etapa seguinte, né, é o próprio planejamento. São aqueles 3 blocos, né, de princípios, onde tem ali a missão, visão, políticas, valores, né, a execução em si, né, a execução em si, e os resultados a serem alcançados, né? Então, o resultado desse trabalho vai ser o book, contendo todo o plano estratégico, onde nós vamos estratificar algumas questões, objetivos, indicadores e métodos num lugar, estratégias em outro lugar. Por quê? As estratégias, só quem vai acessar e usar são aquelas pessoas que vão executar propriamente dita essas estratégias. As demais não têm que ter acesso, tá certo? Por isso que a gente estratifica em 2 blocos, né? E a última etapa, que é importante, né, que é o sistema de reconhecimento e recompensa. Alcançou as metas? Premiação. Não alcançou? Aí se tem um sistema de reconhecimento, né? Nesse caso pode ser até uma punição, né? Em função do não alcance das metas, né? Então são essas as fases do planejamento estratégico. Bom, nesse slide nós vemos o seguinte aspecto. Nós temos a pirâmide A, que é a organização, e a B, que é informação. Então, na A, quanto mais no topo da organização você se encontra, mais poder você tem para disseminar a informação para a base. E essa informação que vai para a base tem que ser bem direta, objetiva, né? Não está para ter dúvida. Então, o fluxo top-down tem que ser bem direto e objetivo. Não pode ter incertezas, dúvidas, né? Enquanto que essa outra pirâmide invertida, a B, indica que quanto mais no topo da organização você se encontra, mais informação você tem. Ou seja, mais incertezas você tem. E você precisa, como executivo, transformar incertezas em certezas. Então, quando nós estamos montando o plano estratégico, ele começa do topo da organização, onde o número de incertezas é muito alto,
número de informações muito alto e nós temos que converter, transformar isso tudo em certezas, para que a base consiga executar, ok? De uma forma, então, esquemática, podemos ver aqui o ciclo, né? Levantamento dos dados, depois vem as premissas de planejamento, o planejamento propriamente dito, e no final um sistema de reconhecimento e recompensa. Esse ciclo pode acontecer uma vez no ano, né? Pode acontecer mais de uma vez no ano, né? A depender das mudanças que acontecem fora da organização. Se as mudanças forem muito rápidas e justificarem uma revisão do teu plano estratégico, você vai ter que rever, né? Então isso vai depender desse movimento externo. Agora, normalmente é feito anualmente, tá certo? Muito obrigado, então. Fica aí o meu contato para as quaisquer dúvidas. Um abraço e até mais.